Olá, pessoal do canal Massamundi! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nos encontros anteriores, nós apresentamos o mundo para vocês. Na sequência, fizemos a divisão do nosso continente, continente americano, e no último encontro, nós dividimos a Europa em suas regiões. Hoje, nós vamos prosseguir nessa exploração inicial dos continentes do nosso planeta. E hoje nós vamos falar da África. Assim como sua vizinha Europa, a África também é dividida em 5 regiões. Pois é, pessoal, as regiões que formam a África são o norte da África, ou África do Norte, ou África Setentrional, onde nós temos como destaque o Egito, Sudão, a Líbia, a Argélia. Dentro da África do Norte, nós temos uma sub-região, por assim dizer, bastante famosa, que é o Maghreb, formado por Marrocos, Argélia e Tunísia. Maghreb é uma palavra árabe que quer dizer poente, em referência a esses países que são países islâmicos e que são os países mais ocidentais dentro do islamismo. Nós temos também a chamada África Ocidental ou África da Plantation. São países, aliás, que são concorrentes das matérias-primas e dos produtos agrários exportados pelo Brasil. Entre eles, podemos destacar Camarões, a Nigéria, Gana, Costa do Marfim, Guiné e Senegal. Certamente, você já encontrou estes países em Copas do Mundo de futebol, quando o Brasil, então, os enfrenta. Lembrando que a partir de 1990, com destaque para Camarões, que é um dos países da África Ocidental, nós tivemos aí um destaque muito grande para o futebol da África. Bem, pessoal, mas prosseguindo na nossa divisão, além da África do Norte e da África Ocidental, nós temos também a África Central, uma área bastante rica em recursos minerais, com destaque para a República Democrática do Congo, ex-Zaire, e que foi colônia da Bélgica até 1962. A quarta região é a África do Sul. Opa, não, gente! África do Sul é o nome de um país. Por isso, para a África Meridional, nós a chamamos de Sul da África. Isto mesmo, meus amigos. Então nós temos para a África do Sul, que é um dos países desta região, a região chama-se Sul da África. Atentos para isto, ok? Então, Sul da África ou África Meridional, nós temos a Namíbia, a África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Moçambique. Muito embora alguns autores classifiquem Moçambique na próxima região que nós vamos falar. A próxima região é a África Oriental, o leste da África. E aqui nós temos a Somália, um dos países mais pobres do mundo, Madagascar, Tanzânia, Quênia e a Etiópia. Portanto, o continente africano ele é formado por 5 regiões. Quais sejam? O norte da África, a África Ocidental, a África Central, o sul da África e a África Oriental. Vamos fazer uma revisão, então, de tudo que nós vimos até agora? Vamos lá, pessoal. Continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul. Europa. Nós temos a Europa Mediterrânea, a Europa Ocidental, Europa Central, Leste Europeu e a Europa do Norte ou Europa Nórdica. A África também é composta por 5 regiões. A África do Norte,
a África Ocidental, a África Central, o Sul da África e a África Oriental. Bem, meus amigos, vamos prosseguir falando do continente asiático. E, coincidência ou não, a Ásia também é formada por 5 regiões. Isto, como a Europa, como a África. Aliás, Europa, África e Ásia formam o Velho Mundo, onde surgiram as primeiras civilizações, onde a humanidade apareceu por volta de 10 milhões de anos antes do presente. A divisão da Ásia é assim conhecida: o famoso Oriente Médio, uma das regiões mais importantes da atualidade pela produção de petróleo, pelo protagonismo político e pelas guerras infindáveis que aí ocorrem. Temos no sul e sudeste da Ásia a região chamada de Ásia de Monções. Muito embora a Ásia de Monções ela é de uma complexidade muito grande. Se o Oriente Médio é formado por 16 países e é bastante complexo, a Ásia de Monções, formada por 18 países, também é bastante complexa, tanto que às vezes ela é subregionalizada em mundo indiano ou indostão, a Indochina, que como o próprio nome diz está entre a Índia e a China, e aqui se destaca aquele país que venceu os Estados Unidos no conflito chamado Guerra do Vietnã, e a Insulíndia, onde estão os países localizados em ilhas, como é o caso da Indonésia, da Malásia, das Filipinas. Então esta região, a Ásia de Monções, por vezes é subdividida em Indostão, Indochina e Insulíndia. O Extremo Oriente, que vem se configurando agora nas primeiras décadas do século XXI, uma região mais importante do mundo, abriga países importantíssimos, como o tradicional Japão, a emergente China, os tigres asiáticos com destaque para Taiwan e Coreia do Sul, e o protagonista nuclear, que é a Coreia do Norte. Não podemos nos esquecer que a Mongólia também faz parte do Extremo Oriente. E ainda nós temos a Ásia Central, os países que compunham a antiga União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão, e por fim, a a Ásia Setentrional, ou Norte da Ásia, onde nós temos só o território da Rússia, dividido basicamente em Turquestão e em Sibéria. Desta forma, nós regionalizamos o continente asiático. Ora, a Ásia, que é composta também por 5 regiões. Incrível, né, pessoal? Quais sejam? Nós temos o Oriente Médio, nós temos a Ásia de Monções, o Extremo Oriente, a Ásia Central e a Ásia Setentrional. Para terminarmos a nossa divisão, o nosso trabalho de reconhecimento inicial das terras emersas, falta o continente da Oceania. A Oceania já é formada por 4 regiões, pessoal. Isto mesmo. Nós temos aqui essa porção formada com destaque pela Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, muitas vezes chamada de Australásia, que é basicamente a região de domínio da Austrália. E aí nós temos 3 grandes arquipélagos espalhados pelo maior dos oceanos do mundo, que é o Oceano Pacífico. Sendo eles a Micronésia, esse nome quer dizer Terra das Ilhas Pequenas. Na Micronésia nós temos países como as Ilhas Marshall, o Estado Federado da Micronésia, o EFM, Palau, Nauru. Então, temos aí vários países independentes. Depois nós temos a Polinésia, ou seja, a terra das ilhas onde a população ela é negra.
A população ela é preta, ou seja, esse mela vem de melanina, de pigmento escuro da pele. Os habitantes dessas ilhas originariamente têm a sua pele escura. E por fim, nas proximidades da América, praticamente no centro do Oceano Pacífico, nós temos a Polinésia, né? Polinésia é o termo que quer dizer muitas ilhas. Então os arquipélagos aí são formados por milhares de ilhas. Então, Australásia, nós temos a Micronésia, Polinésia e a Melanésia. Assim que nós dividimos a Oceania, que é formada por 14 países, né? Por vezes a gente pensa que ela é formada só pela Austrália. Por isso se diz ainda continente australiano. Mas não podemos ser tão reducionistas. Então, meus amigos, fazendo uma revisão deste contato inicial com os continentes, nós podemos dizer exatamente isto. A América é formada por 3 regiões, a Europa por 5, a África 5, a Ásia também 5 e a Oceania é formada por 4. A Antártida, como não tem divisão política, e isto nós temos um tratado chamado Tratado de Madrid, que se oficializou em 1991 e que impede que haja uma colonização com interesses econômicos, já que o equilíbrio da Antártida, o equilíbrio ecológico é muito significativo. Então, se resolveu não mexer com a Antártida até 2041. Claro que ela abriga aí dezenas de bases de pesquisas, inclusive a do Brasil, mas não é uma área onde a gente fale de divisão, fale de conquista de domínio de algum país. Então, gente, desta maneira nós vimos de forma bastante geral como é que são divididos os países, os continentes. Vimos também as principais regiões do nosso planeta. No próximo encontro, a gente vai falar também dos oceanos e dos seus principais mares. Não se esqueça de acompanhar, então, esta conversa, este encontro falando sobre a geografia geral, sobre a geografia do nosso planeta. Antes de encerrarmos, então, esse encontro, eu vou fazer uma nova divisão do nosso planeta para que fique muito claro para você. A América do Norte, a América Central e a América do Sul. A Europa Mediterrânea, Europa Ocidental, Europa Central, Leste Europeu e Europa Nórdica. A África do Norte, África Ocidental, África Central, Sul da África e África Oriental. A Ásia, Oriente Médio, Ásia de Monções, Extremo Oriente, Ásia Central e Ásia Setentrional. A Oceania, Australásia, Micronésia, Polinésia e Melanésia. Portanto, no próximo encontro nós vamos falar das águas. Falamos das terras emersas, que perfazem cerca de 150 milhões de quilômetros quadrados, ou cerca de 29% de toda a superfície do nosso planeta. Próximo encontro, falaremos sobre os oceanos, 360 milhões de quilômetros quadrados, ou cerca de 71% da superfície do nosso planeta, que é da casa dos 510 milhões de quilômetros quadrados. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em um novo encontro aqui no seu canal Masamundi. Tchau, pessoal!